Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao treinamento básico em segurança nas atividades de H2S, gás sulfídrico. Pessoal, nós vamos estar abordando nesta videoaula alguns vídeos complementares. Vídeo estes que vão estar falando sobre multigás, funcionalidade, formas de identificar qual tipo de gás, a leitura que esse multigás faz. Depois nós teremos uma videoaula complementar falando sobre o conjunto autônomo, sobre o cilindro de ar respirável. Nós vamos abordar todos os assuntos pertinentes dentro desse conteúdo. Depois nós teremos uma videoaula falando sobre o ar mandado, sobre a máscara, sobre os mangotes, sobre arco-fio, sobre todos os componentes de ar mandado. Para quê? Para que a gente realize as nossas atividades com segurança. Então são vídeos complementares para nos trazer mais informações em cima dos conteúdos de segurança desse treinamento. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui e vamos à nossa videoaula. Olá, prevencionistas! Meu nome é Jefferson Nascimento Gonçalves, sou engenheiro aqui da Quebos Detectores de Gás e Equipamentos para Espaço Confinado. Estaremos mostrando funcionalidades e também como fazer o teste de resposta desses equipamentos. Assunto que muitos profissionais da nossa área têm dificuldade, que é o teste de resposta ou o famoso bump test. Prevencionistas, estamos aqui com um detector de gás, Gas Alert Microclip, ok? Da fabricante Honeywell, totalmente certificado. Para você ligar ele, pressione e segure o botão do lado direito. Aguarde aproximadamente uns 15 segundos. O equipamento vai fazer todo o teste eletrônico e também verificar se alguma parte dos sensores está com falha. Se tiver com falha, ele vai começar a apitar e não vai deixar o prevencionista fazer o trabalho dele. Nesse momento, o equipamento ele já está ligado e pronto para uso após o teste de resposta. Tá? A funcionalidade desse equipamento ela é bem simples, porque só possui um botão de liga e desliga, aonde se você clicar ele não vai para a tela nenhuma, né? Ele só vai mostrar aqui 20,9 de oxigênio e o restante dos outros gases, né? H2S, sulfeto de hidrogênio, CO, monóxido de carbono e LEO, que é gás inflamável, né? O CH4, metano em limites zero, tá? Então esses aqui precisam estar em zero. O que acontece? Se você clicar duas vezes com o botão direito rápido, tá? Olha o que ele vai aparecer. Pico de TWA, pico de STEL, alarme alto, e você tem a opção de apagar. Somente isso, ele volta para a tela inicial. Para desligar esse equipamento, você mantém pressionado por 3 segundos o botão do lado direito e está desligado o detector de gás. Olá, prevencionistas! Meu nome é Jefferson Nascimento Gonçalves, sou engenheiro aqui da Quebos Detectores de Gás e Equipamentos para Espaço Confinado. Okay? Estaremos mostrando funcionalidades e também como fazer o teste de resposta desses equipamentos. Assunto que muitos profissionais da nossa área têm dificuldade, que é o teste de resposta ou o famoso bump test. Para fazer o teste de resposta no equipamento MAXXT2, você vai precisar de um cilindro de gás com gases conhecidos, certo? Esse aqui nós temos um cilindro de gás com 18% de oxigênio, 50% de LEO, que seria 2,5% de metano, 100 ppm de CO
e 25 ppm de H2S. E vai precisar também de um regulador, certo? Então você vai encaixar o regulador no cilindro. Perfeito, não precisa forçar. Vai pegar o detector de gás e a sonda que já vem nele. Perfeito? Aqui que está o segredo. Para você fazer o teste de resposta nesse equipamento, você precisará primeiro colocar a sonda no cilindro. E agora, nessa sequência, você vai precisar ligar ou abrir, né, o cilindro de gás e depois conectar na bomba de sucção do equipamento. Então você vai vir aqui e conectar. A partir desse momento, a bomba de sucção está fazendo a sucção desse gás que está sendo liberado do cilindro para dentro do detector de gás, tá? Então estamos passando aqui, esse é o teste de resposta do equipamento, estamos passando 18% de oxigênio, estamos passando 50% de Léo, 100 ppm de CO e 25 ppm de H2S. O equipamento ele precisa estar mostrando igual ou próximo desse gás que você tem conhecido aqui dentro desse cilindro. Nesse caso deu exato, poderia dar uma variação também que é normal, tá? É a incerteza do equipamento e incerteza também do cilindro de gás. Feito o teste de resposta, retira e fecha o cilindro. Espera o equipamento voltar. Perfeito. Está feito o teste de resposta no detector de gás MAXXT2. Para você desligar esse equipamento, você vai precisar somente pressionar por 3 segundos o botão direito. Como montar o conjunto autônomo de ar? Primeiramente, a gente tem que conhecer as peças que formam esse conjunto autônomo. Então, nós temos o cilindro. O cilindro ele pode ser em aço ou em fibra de carbono, com vários volumes diferentes. Pode ser 6 litros se for de aço, pode ser 6,8 de fibra de carbono, 9 litros fibra de carbono. Enfim, tem várias medidas de volume de cilindros. Nós utilizamos aqui de fibra de carbono 6,8, fibra de carbono 9 litros e com em algumas situações, cilindro de aço de 6 litros. Temos aqui o suporte do conjunto com os arreios, né, que são as alças que vão sobre os ombros e a alça que passa em volta da cintura do usuário. Válvula de demanda de ar, manômetro, que vai me dar a pressão do cilindro. Válvula redutora de pressão, que vai passar da alta pressão do cilindro 300 bar para a baixa pressão dentro da máscara. E o seu conector. E aqui a fita de fixação do cilindro. Então, feita uma verificação visual, o equipamento deve ser apoiado sobre uma superfície com as alças abertas, como está aqui nessa posição. A fita de fixação do cilindro deve estar aberta. Nós vamos pegar o cilindro, vamos fazer uma inspeção visual também no cilindro. Após essa inspeção visual, né, nós vamos colocar o cilindro pela alça de fixação aqui do cilindro com a torneira posicionada em direção ao regulador de pressão. Neste modelo de cilindro de conjunto autônomo, nós conseguimos regular aqui em 2 posições o regulador de pressão
de acordo com o tamanho do cilindro. Tá? Se eu tiver um cilindro maior, eu consigo modificar, né? O cilindro menor eu consigo ajeitar a posição aqui, para que a válvula, para que a torneira sempre fique protegida aqui dentro dessa posição. Tá? Como é que nós vamos proceder agora? Vamos trazer até perto aqui do encaixe da rosca. Vamos levantar e colocar de forma gentil. Nós só vamos encaixar, né? Só deixar que o próprio peso dele acondicione ali em cima. Tá? Isso é um equipamento, apesar de parecer robusto, ele é bastante delicado. Então nós temos que cuidar, não podemos bater essa rosca, podemos bater a torneira, né? Não podemos bater a válvula também aqui de saída de ar. Tá? Tem que tomar bastante cuidado. Colocou só com o peso dele aqui em cima, nós vamos girar a rosca aqui, não precisa de ferramenta nenhuma, com a mão nós vamos girar ela no sentido anti-horário, até que ela chegue até o final. Então pode ir girando, o próprio peso dela vai fazendo ela assentar. Vou mostrar aqui para visualizar melhor. Encostou, não precisa apertar forte, gente. Tá? Os conjuntos já saem da loja com o cilindro montado, mas caso você precisa fazer uma troca de cilindro, né, levar um cilindro reserva, você vai ter que saber como deve ser feito. Então, aqui, chegou, está travado, né, já está na posição. O cilindro está fechado, ainda não vou abrir o fluxo de ar do cilindro ainda neste momento. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o ajuste da cinta de fixação do cilindro. Com o cilindro colocado e já rosqueado na válvula de redução de pressão, agora nós vamos fazer o ajuste da cinta para travar o cilindro no suporte com os arreios, né? Aqui a fita já está ajustada para o cilindro de 6,8 litros, né? Mas caso você esteja utilizando um cilindro de maior volume, consequentemente um maior diâmetro de cilindro, basta você fazer o ajuste da fita, aumentar, né, o diâmetro dessa fita nas fivelas, puxando aqui o velcro mais para fora e fazendo o devido ajuste. Tá? Ou caso utilize um cilindro que tem um diâmetro um pouquinho menor, caso seja um cilindro de aço, você aperta essa cinta também fazendo o ajuste na fivela. Então está lá na posição, já está a fita aqui com um diâmetro já adequado para esse suporte, para esse cilindro. A gente só vai trazer ela, esse velcro para cá, travando o cilindro no conjunto suporte-arreio. Então esse é o primeiro passo para a gente começar a utilização do equipamento. Bom, após a instalação do cilindro, o próximo passo é a utilização do equipamento, o ajuste do equipamento. Então só lembrando que nenhum equipamento de proteção respiratória deve ser utilizado com o usuário utilizando barba ou bigode. Neste caso aqui é só uma demonstração, né? Então não vai ser realmente utilizado o equipamento, mas lembramos que quem utiliza máscara de qualquer tipo de proteção respiratória não pode utilizar barba ou bigode porque atrapalha na vedação da máscara, você diminui a vedação do equipamento. Outro ponto é que o equipamento autônomo de ar ele pode ser usado em duas situações. Uma situação de uma entrada num espaço confinado, numa atmosfera IPVS, para que seja realizada alguma atividade de manutenção, algum reparo ou algo do gênero, onde vai ter uma equipe trabalhando, onde você não vai precisar utilizar, vamos dizer assim, vestir o equipamento sozinho. Você vai ter uma equipe de apoio para te ajudar. Então você consegue fazer os ajustes sempre com mais pessoas verificando, a colocação do equipamento com mais pessoas ajudando, então torna um pouco mais fácil a atividade. Caso esse equipamento seja utilizado para um backup de emergência, para uma equipe de emergência e resgate, né? Uma equipe de resgate em espaço confinado ou qualquer situação de emergência, o usuário desse equipamento tem que ser altamente capacitado e tem que estar acostumado com o equipamento, porque na grande maioria das vezes ele vai ter que fazer de forma rápida a utilização, vestir o equipamento, colocar máscara e adentrar ao local. Ele vai ter que fazer isso sozinho. Neste caso aqui nós estamos demonstrando num uso
corriqueiro, numa utilização, por exemplo, uma manutenção dentro de um local com uma atmosfera IPVS, onde nós temos uma equipe e temos tempo para realizar as tarefas. Dito isso, então nós vamos colocar o equipamento. Sempre com a ajuda de um companheiro ou alguém para ajudar a colocar, nós vamos então segurando o equipamento pelo cilindro e pela base do suporte, colocar o equipamento nas costas para que ele possa fazer o ajuste. Ajuste dos ombros pelas alças, elevando o equipamento para cima com os ombros e puxando as alças para baixo ao mesmo tempo. Logo em seguida, fazer o ajuste da cintura, travando com o clipe de engate rápido e fazendo o ajuste pelas alças laterais de acordo com o diâmetro da cintura. O equipamento precisa ficar confortável nas costas do usuário. Então você levanta o equipamento com os ombros ao mesmo tempo que puxa as alças para baixo. Agora o usuário do equipamento autônomo de ar já está com ele ajustado nas costas, né? já ajustou, já fixou bem as alças do ombro e as alças da cintura. Agora ele vai colocar e ajustar a máscara. Então a máscara ela deve estar, primeiramente, com a aranha dela toda solta, virada para fora, para o lado da frente da máscara. Essa é uma maneira de colocação, uma maneira mais fácil. Vai colocar a máscara sobre o rosto e com a mão oposta vai puxar a aranha por cima da cabeça até a parte de trás da cabeça. Alinhando primeiramente as fitas, ajustando para que elas não fiquem torcidas e depois vai fazer o ajuste, começando pelas fitas debaixo da orelha, de um lado e de outro. Depois as fitas logo acima da orelha, de um lado e de outro. E por último, fazendo o ajuste da parte superior da cabeça. As fitas têm que ser puxadas seguindo o contorno do rosto. Fica mais fácil para você fazer o ajuste, seguindo o contorno do rosto e da cabeça. Dessa forma, ainda não está havendo fornecimento de ar do cilindro para o usuário. Ele está respirando normalmente porque tem uma abertura aqui na frente da máscara onde vai encaixada a válvula de demanda. Próximo passo agora é fazer a abertura do cilindro, girando a torneira do cilindro até que haja abertura do ar, e você vai perceber essa abertura do ar pelo manômetro. Ele vai pressurizar, indicando a quantidade de pressão que tem no cilindro. Então, nossa linha de ar, a linha do sistema do conjunto autônomo de ar já está pressurizada. Agora ele vai pegar a válvula de demanda, vai encaixar na entrada da máscara e fazer uma respiração profunda para acionar a válvula. Dessa forma, ele libera o fluxo de ar. Nesse momento, eu saliento que é importante verificar a vedação da máscara. Se você observar que está tendo uma saída constante de ar, ou um fluxo contínuo de ar, é porque a máscara não está bem vedada no rosto. Desta forma, agora ele vedou melhor. Quando ele não está inspirando, a gente percebe que não existe saída de ar. O ar só vai ser disponibilizado para dentro da máscara quando houver uma inspiração. Durante a expiração, não há entrada de ar na máscara. Agora ele já está recebendo o ar do cilindro, o ar respirável de dentro do cilindro. Ele pode executar as suas atividades, lembrando que o sistema possui um alarme sonoro que, quando a pressão estiver abaixo dos 50 bar, ele apita, avisando que o usuário precisa sair daquele local para trocar o seu cilindro de ar. Então, percebemos que ele inspira, o ar entra. Quando ele expira, não existe barulho do ar vazando ou o ar saindo pela máscara. Então, lembrando que escutou ar vazando, há indício de que não está bem vedada a máscara. Agora vamos demonstrar como faz para retirar a máscara e retirar o equipamento. Muitas vezes na pressa de terminar o serviço, ou sair do local, ou devido ao calor, ou ao desconforto de estar utilizando um sistema desses,
O usuário vai tentar tirar a máscara sem afrouxar os ajustes da máscara, puxando simplesmente o equipamento para cima pela válvula de demanda. Isso acaba danificando o conjunto máscara-válvula. Às vezes quebra a válvula, às vezes danifica a máscara na posição do queixo. Então não pode ser feito dessa maneira, tá? A sequência correta para a gente tirar a máscara de maneira segura, tanto para o usuário quanto para o equipamento, é a seguinte. Primeiramente, você fecha a torneira de ar do cilindro. Fechando a torneira de ar do cilindro, você vai ter ainda um pequeno aporte de ar nas mangueiras, que vai dar tempo de você desconectar a válvula de demanda, apertando a parte superior aqui do queixo, desconectando a válvula. Nesse instante, já não tem mais fornecimento de ar, mas já está entrando ar ambiente para dentro da máscara. Ou seja, agora sim, com calma, você consegue soltar a máscara. Para soltar a máscara, basta você puxar a parte de metal das fivelas em direção ao rosto, em direção ao visor da máscara. Ele, com a própria tensão do elástico, da borracha, ele vai desafrouxar. Aí sim, depois, com os tirantes soltos, você consegue, segurando a máscara pelo queixo, levar ela até a parte de trás da cabeça. Após ter retirado a máscara, então, com a ajuda de mais uma pessoa, pode tirar o conjunto das costas, soltando primeiro a fivela da região do abdômen e, posteriormente, você pode afrouxar um pouco as alças, puxando as fivelas para cima, a parte metálica da fivela para cima, afrouxando um pouco as alças e, segurando pelo cilindro e pelo suporte, levanta, tira do corpo e posiciona ele num local limpo, num local plano, num local adequado, ou já dentro do próprio estojo, do próprio conjunto, né, do próprio estojo que transporta o conjunto. Os cuidados que a gente tem que ter com o equipamento, né? Então, ele não pode sofrer nenhum tipo de impacto na hora de colocar, na hora de retirar, procurar superfícies planas e limpas para acondicionar o equipamento, para fazer a instalação do cilindro ou o acondicionamento de máscara enquanto o usuário se prepara. Segundo ponto, a torneira do cilindro também é bastante delicada e não precisa aplicar força nela. Assim como na válvula de redução de pressão aqui, a gente só encosta ela com a mão, né? A torneira também do cilindro é a mesma coisa. Para abrir de maneira suave e depois para fechar também. Fechou, encostou, não precisa apertar. Encostou, parou de sair ar. Tá? É um sistema preciso. Tá? Agora, para a gente poder tirar, se for o caso de precisar retirar o cilindro para fazer a troca, né? Mostramos como a gente coloca o cilindro. Agora, para retirar, o sistema não pode estar pressurizado. Tá, eu fechei já aqui, não vem mais ar do cilindro para o sistema, mas eu tenho ar dentro das mangueiras, então eu tenho que purgar o sistema. Como é que eu faço isso? Eu aperto aqui o botão da válvula de demanda, tá? Até que saia todo o ar. Agora sim, saiu todo o ar do sistema. Agora eu consigo, de forma fácil, desrosquear aqui, no sentido horário, para desrosquear o cilindro. Outro caso, depois da utilização, o cilindro vazio, acondiciono ele na embalagem adequada para que ele não sofra nenhum tipo de impacto. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que acontece, né, quando a gente não tem o cuidado devido com o equipamento que acaba condenando, né? Isso daqui. Bom, pessoal, agora vamos falar então sobre mais alguns cuidados que a gente precisa ter com o equipamento autônomo de ar, né, com os conjuntos autônomos de ar. Aqui eu vou mostrar alguns casos de equipamentos que foram danificados por mau uso ou por falta de experiência ou conhecimento só a respeito do equipamento. Tá? O primeiro caso que eu vou demonstrar é a questão da máscara, né? Que nós já falamos lá na hora da retirada da máscara, a pessoa costuma forçar ela ainda com a válvula de demanda instalada na máscara, acaba forçando para tirar por cima da cabeça, né? E acaba quebrando a base ali do queixo da máscara. Então esse é um dos grandes defeitos que acontece. O segundo deles é na hora da higienização.
Aqui nós temos um visor, né, de uma máscara que ele foi higienizado de maneira incorreta, né? O cliente, eu acho que estava utilizando, e lógico, às vezes o espaço confinado tem N sujidades diferentes, e para que ele pudesse, acho que continuar utilizando talvez, ou até para devolver o equipamento em condições, ele lavou a máscara. Até aí, ok, lavar a máscara é um procedimento que pode ser feito. Porém, ele utilizou uma esponja para lavar o visor. E aqui a gente consegue perceber, né, todos os riscos aqui que causaram. Então, se isso daqui estivesse na máscara, seria mais ou menos assim, ó, que a pessoa estaria enxergando. Tá? Então, higienização do equipamento. Se você não sabe como fazer, pode deixar que a gente aqui, os nossos técnicos, tem todo o conhecimento para fazer a higienização correta do equipamento. Ah, mas durante o uso, sujou minha máscara, eu preciso utilizar pano com água e no máximo um detergente neutro para limpar o visor, tá? Sem fazer nenhum tipo de fricção aí, tá certo? Outro dano que acontece bastante é no uso da válvula de demanda, tá? Sem conhecimento também, né? As pessoas abrem o fluxo de ar do cilindro e acabam pondo a boca aqui e puxando o ar direto por aqui, ou ficam pondo a mão e batendo, ou também batem essa válvula, deixam ela cair, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Essa válvula ela é bastante frágil, ela tem um sistema de molas e uma membrana aqui dentro muito frágil. Qualquer impacto nela pode quebrar o dispositivo interno ou romper uma membrana. Ou ela com fluxo de ar, vindo fluxo de ar, você começar a ficar tampando, batendo ou puxar aqui o ar direto com a boca, assoprar qualquer coisa que não seja dentro do padrão normal de uso, pode danificar a válvula de demanda. De que forma? Ela rompe aqui ó, a membrana interna da máscara. É essa membrana, gente, que controla o fluxo de ar. Tá? Então, qualquer impacto diferente do normal, né, do uso normal, vai causar o rompimento. Essa aqui foi rompida por causa dessa situação. Foi para fazer uma demonstração, a pessoa colocou a boca aqui, puxou o ar forte, com a mangueira já com o conjunto pressurizado, o ar começou a sair, para ela parar esse fluxo de ar, ela bateu com a mão aqui. Nisso daí acabou rompendo a válvula. Tá? A membrana que vai dentro da válvula de demanda. Então, por isso tem que sempre utilizar da maneira correta. Acopla-se a válvula na máscara, faz uma inspiração forte para liberar o fluxo de ar. Após o uso, fecha o cilindro, desacopla, né? E você assim mantém a vida útil do equipamento. Caso você precise bloquear de qualquer maneira o fluxo de ar da válvula, você utiliza esse botão aqui da frente, né? Onde você aperta ele vai bloquear o fluxo de ar. Tá ok? E um último caso aqui, que numa situação, se ocorresse um acidente, graças a Deus não ocorreu, é o mais grave de todos, é dano no cilindro. Tá? Gente, cilindro de aço, ele não tem uma vida útil escrita no cilindro. Os cilindros de aço, enquanto passarem no teste hidrostático, eles estão valendo. Já os cilindros de fibra de carbono, eles têm vida útil. Tá? Vida útil de algumas marcas, como esse aqui, 15 anos. Tá ok? Então, tudo isso vai estar descrito aqui na etiqueta de identificação do cilindro. Tá? Então aqui ó, eu encontro a quantidade de anos que vale o cilindro aqui. Ó, Design Life, 15 years. Tá? Então esse cilindro tem uma validade de 15 anos. 15 anos a partir de quando? A partir da data de fabricação desse equipamento. Quando que ele foi fabricado? Date of Initial Inspection, né? Então, data da inspeção inicial, mês 5 do ano de 2018. Então, a partir do mês 5 do ano de 2018, eu tenho 15 anos de uso para esse equipamento, para esse cilindro. Desde que a cada 5 anos eu faça o teste hidrostático, que está aqui, ó, Retest Period, Maximum 5 years. Período máximo de teste, do reteste a cada 5 anos. E desde que o cilindro não sofra nenhum tipo de avaria. Gente, isso daqui é um cilindro de fibra de carbono, é uma camada de resina, é fibra de carbono e uma plaquinha de alumínio por dentro. Vão 300 bar aqui dentro. Qualquer dano nessa estrutura, o cilindro precisa ser descartado,
né? É como a gente trabalha aqui na empresa. Todo equipamento ele é vistoriado na saída para o cliente e no retorno do cliente. Qualquer dano que a gente perceba no cilindro, a gente não manda ele para o cliente. Nesse caso aqui, foi um cilindro, foi um conjunto autônomo para o cliente e aconteceu algum acidente em que, não sabemos se foi uma queda ou o que aconteceu, né? Quando voltou, apareceram alguns danos aqui, ó. Então nós temos um trincado, um corte aqui na base, né? Aqui em cima, um esfolado, tá? Alguma coisa atritou, friccionou aqui, né? Até parece uma queda ou algo do gênero, onde retirou desde a parte da resina até aqui onde a gente pode observar essa parte preta, que são as fibras, já o começo das fibras de carbono. Gente, a gente visualizou isso daqui na hora, a gente falou, é cilindro condenado. A gente já pegou, esvaziou o cilindro, graças a Deus não houve nenhum acidente, né? O cilindro estava com meia carga de pressão, a pessoa utilizou, graças a Deus ninguém se machucou, né? Chegou aqui, nós despressurizamos na hora esse cilindro, entramos em contato com o engenheiro que faz os testes hidrostáticos, na hora ele falou, não precisamos nem levar o equipamento até lá, só visualmente, né? Então, como a inspeção visual é muito importante, ele fez a inspeção visual, porque teste hidrostático não é só pressurizar no cilindro, né? Tem toda uma etapa, várias etapas, que são vários testes que são feitos, né? Inspeção visual externa, inspeção visual interna, torneiras, O-rings, aí para depois colocar ele na pressão, né? Então ele verificou isso aqui e falou assim, isso daí é cilindro condenado, porque eu já tenho a exposição das fibras aqui. Isso daqui ele falou assim, se chegar aqui para eu recarregar ou para fazer teste, eu condeno na hora, eu não recarrego, né? E como qualquer equipamento de segurança, né, a gente fala, né, a partir do momento que ele não utiliza mais porque ele está condenado, seja até um equipamento para trabalho em altura, um cinto de segurança, uma corda, uma ferragem qualquer, os cilindros de ar, condenou, a gente destrói esse equipamento para que ninguém mais possa utilizar, é lógico, ele não tem mais condições de uso. Tá? Então ele acabou ficando aqui agora para demonstração de como é formado um cilindro de fibra de carbono e os cuidados que a gente precisa ter com ele. Tá? Então aqui nós fizemos pedi para um colega nosso fornecedor Canale, da Canale Ar Respirável, ele que fornece aí os cilindros para a gente, faz as recargas também, e a equipe dele de engenharia que faz os testes hidrostáticos, né? Eles que fizeram o laudo desse equipamento, condenando esse equipamento, a gente faz laudo, a gente grava a destruição do equipamento para que o processo seja mais claro do nosso processo aqui de inspeção e cuidados com os equipamentos. Tá? Então o equipamento, gente, esse cilindro de fibra de carbono, né, ou de composite, ele é formado por essa forma aqui. Ó. Então nós temos uma camadinha de resina superficial, aí nós já temos aqui as fibras de carbono, até aqui se a gente começa a mexer, começa a sujar o dedo, e depois embaixo nós temos uma camada de alumínio, então ele é formado assim, ó, fibra de carbono, essa camada mais grossa, e depois alumínio, tá? Aqui no detalhe a gente consegue ver um pouquinho melhor as camadas. Ó, então eu tenho fibra de carbono aqui, a camada mais grossa, e a interna mais fina, alumínio. Por isso, então, a gente dá importância e do cuidado com a inspeção e a manutenção dos equipamentos. E o uso também. A gente não pode derrubar esse equipamento, não pode bater, não pode esfolar ele no chão, né? Porque numa dessa, Deus o livre, um cilindro desse romper, um acidente muito grave, com certeza acontece na hora. Tá? Então esse cilindro foi condenado porque houve algum tipo de atrito que danificou a estrutura do equipamento. Esses são os cuidados básicos que a gente tem que ter com o equipamento com conjunto autônomo de ar, né? Até porque ele é um equipamento que vai estar fornecendo ar respirável para você durante o trabalho. Então, se você não tiver esse cuidado, você vai provavelmente utilizar um equipamento que não vai responder à necessidade na hora que você precisar. Como fazer a montagem e a utilização do sistema de Arcofil? Então, primeiramente, a montagem do sistema deve ser feita dessa forma. A mangueira azul, mangueira de ar comprimido, mangueira mais fina, vai conectada à sua linha de ar comprimido ou ao seu compressor e conectada à entrada do cavalete, com um plug de conexão rápida, simples, convencional. Para eu conectar ou desconectar, eu preciso puxar
o dispositivo de segurança para trás, então eu consigo sacar a mangueira. Para conectar, eu simplesmente empurro até fazer o clique e travar no equipamento. Esse é o cavalete ou conjunto de arco-fio, onde eu tenho aqui no primeiro estágio o separador de impurezas, que vai fazer a primeira filtragem do ar, junto com o manômetro de regulagem de pressão de ar que eu vou mandar para a linha, para as máscaras. E aqui em cima eu tenho a válvula de controle, né? Aqui só tentar para uma situação, para baixo essa válvula ela fica travada, se eu forçar ela não vai girar e se eu forçar muito ela vai acabar quebrando o equipamento, então ela tem que estar para cima para estar liberada. Aqui, no sentido horário, eu girando ela, eu vou incrementando o fluxo de ar na linha. E no sentido anti-horário, eu vou tirando, né, a quantidade de pressão da linha. Então, para a direita, eu aumento a pressão de ar na máscara e para a esquerda, eu diminuo essa pressão de ar. Tá? O segundo estágio aqui é o filtro de carvão ativado. E o terceiro estágio é o umidificador, tá? Para que o ar também não fique seco, para dar um pouco mais de conforto para o usuário do equipamento. O umidificador ele já vai carregado com água deionizada ou água destilada também serve. Tem que ser uma água pura para ser colocado no copinho aqui do elemento umidificador. Caso necessite colocar mais água, né, no decorrer do uso do equipamento, você tem aqui um sistema de engate rápido, onde você destrava para baixo e gira o conjunto do copo para a direita ou para a esquerda para conseguir tirar o copo com água daqui do umidificador. Em cima, você faz o ajuste da quantidade de água que vai para a máscara. Onde eu tenho ele todo para a direita, ele está fechado. E à medida que eu vou pondo para a esquerda, né, eu posso seguir a numeração que vai de 1 a 9, eu vou aumentando essa quantidade de ar. Não é recomendável que coloque muita água, senão daqui a pouco o trabalhador começa a puxar a água pela mangueira, vai entrar água, começa a gotejar água dentro da máscara. Então, aconselha-se apenas fazer um pequeno giro aqui, né, que ele fica na posição ali do número 1, né, onde o risquinho aqui, ó, posicione ali no número 1 ali, mais ou menos, para ele ter que vá gotejando um pouquinho a água e que vá umedecendo esse ar para que fique mais confortável para respirar. E aqui nós temos as saídas de ar, onde vai ser conectada a mangueira azul atóxica, que depois vai lá para o conjunto da máscara. Aqui na mangueira nós temos um engate rápido de segurança, onde que se eu simplesmente só tentar puxar para trás, o elemento de segurança ele não vai soltar. Então eu preciso primeiramente empurrar a mangueira para frente e depois empurrar a trava também, né, para frente para ela soltar. E para conectar, eu simplesmente encaixo a mangueira. Se eu só tentar empurrar aqui, ó, ela não vai soltar. Então é uma trava de dupla segurança. Tá? Então eu empurro a mangueira e empurro o conector aqui para trás, ele solta. E para conectar, eu só faço dessa maneira. Então é dessa forma que você monta desde a linha que vem do ar até a mangueira azul atóxica. No próximo vídeo. A partir da mangueira azul, então eu tenho duas opções de montagem. Uma delas é utilizando o cilindro, né, do kit de fuga, que a gente chama, que é um equipamento que em caso de alguma emergência, né, vai suprir ar para o trabalhador, né, lá para a máscara do trabalhador. Por exemplo, se acabar o ar na linha, se acabar, né, o compressor parar de funcionar, né, se não tiver uma reserva de ar ou algo do gênero, o colaborador ele pode, nesse cilindro, pequeno cilindro que vai preso na perna dele, né, vai a tiracolo, então ele coloca a alça a tiracolo e posiciona esse cilindro ao lado do corpo, né? Qualquer problema, qualquer pane que dê no sistema, ele rapidamente pode fazer a abertura do ar, né, aqui nesse cilindro e a desconexão da mangueira que vem lá do arco-fio.
Então esse daqui é um sistema de segurança apenas. Ele não deve ser acionado para o uso normal do arco-fio. Se você abrir a válvula do cilindro e, enquanto utiliza o ar que vem proveniente lá do cavalete do arco-fio, você vai perder todo o ar que está dentro do cilindro. Tá? Porque ele vai ir para a linha e vai ser perdido. E, em caso de emergência, o trabalhador não vai poder utilizar. Então esse cilindro ele fica fechado. A máscara está sendo abastecida aqui pela mangueira azul, tá? Que passa direto pelo sistema e vai lá para a máscara. Tá? Em caso de emergência, o trabalhador abre o ar aqui, ele vai ser abastecido então por esse cilindro e ele desconecta essa mangueira para poder sair de forma rápida do espaço confinado com segurança. Tá? Ele vai ter uma autonomia de uns 5 a 7 minutos de ar com esse cilindro. Tá? Então lá na frente, né, lá no cilindro, você tem a máscara, então já conectado com a válvula de demanda de ar, tá certo? Que ele vai utilizar. Tá? A válvula de demanda também ela é por encaixe, né, encaixe rápido, então para eu desconectar ela, eu aperto aqui, ó, na parte superior da máscara, né, e eu consigo sacar a válvula de demanda, tá certo? Isso aqui tem que ser feito utilizando as duas mãos, fica mais fácil, tá? Eu estou com uma mão só, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Então eu aperto aqui, ó, na parte superior aqui da máscara, eu aperto o botão, ela desconecta. Depois, para eu conectar a válvula de demanda, é só eu conectar lá novamente, tá? Quando eu coloco a máscara e faço a primeira inspiração, o ar vai ser liberado então do sistema. No próximo vídeo agora eu vou montar então a configuração sem a utilização do cilindro de emergência. Tá? Então outra forma de utilização, né, ou de layout de instalação, então a partir da mangueira azul atóxica, agora eu não conecto ela num conjunto de emergência, no cilindro, eu vou conectar então a mangueira no cinturão, que vai na cintura do trabalhador. E desse cinto parte então a válvula de demanda até a máscara. Tá? Então nesse sistema aqui de montagem a gente não utiliza o cilindrinho autônomo de ar ali para situações de emergência. Tá? Então você vai ter um fluxo de ar contínuo aqui pela mangueira, né, abastecendo a máscara do trabalhador. Da mesma forma também, a partir do momento que ele veste a máscara e faz a primeira inspiração, o ar vai ser liberado na máscara. E para que pare de acontecer a entrada de ar, basta apertar este botão aqui no meio da válvula. Tá certo? Então, temos aqui a máscara, válvula de demanda, que encaixou da mesma maneira, né? Botão de engate e desengate rápido. Às vezes a válvula, dependendo de como está o estado do O-ring, de vedação dela, ela pode ficar um pouquinho mais rígida, né, mais dura para entrar no bocal da máscara, mas é só fazer um pouquinho mais de força que ela engata. Para desengatar a mesma coisa. Então, máscara, válvula de demanda, cinturão, conexão e a mangueira azul atóxica partindo do conjunto do arco-fio. Agora vou no próximo vídeo como a gente faz então a utilização, o acionamento. Então, para eu utilizar o sistema, primeiramente eu vou pressurizar a minha linha de ar comprimido, né? Vou colocar ar na minha linha de ar comprimido, chegando até o cavalete. O cavalete tem que estar aqui com o regulador fechado. Tá? Então aqui nós podemos observar a 0 de pressão. A partir daí, eu ainda não vou abrir aqui. Eu vou fazer, então, primeiramente, a verificação do conjunto. Ele já está tudo montado, né? Pressurizei somente a rede, verifico se está tudo ok. A máscara ainda não está no trabalhador. Vou, então, começar após a verificação. Vou começar sentido horário, girando aqui o regulador. E vou incrementando a pressão na linha. Aqui 0,4 quilos, né? 0,6, 0,8 até 1 quilo. 0,4, 0,6 para uma máscara já é uma quantidade de ar suficiente. Mas lógico, se o trabalhador
achar que está pouco, né, ou está muito difícil de respirar, está muito pesado também para respirar, você pode aumentar ou diminuir essa pressão de ar. Agora então eu já tenho o ar passando pelo sistema de filtragem, já tenho aqui meu umidificador aberto ali na posição 1, mais ou menos, para não mandar muito ar para a linha. Tá? Agora sim, a minha mangueira já está pressurizada, tá? Eu já posso verificar nela, ela já está mais rígida, né? É uma mangueira bem flexível, agora com a pressão de ar ela já se tornou bem mais rígida. E minha máscara ainda não está no trabalhador e também não está saindo ar, né? Ela é uma máscara de pressão positiva, então precisa fazer uma primeira inspiração nela para que o ar comece a sair. Tá? Então aqui para mostrar que o ar está saindo, eu vou apertar o botão de liberação de ar aqui. Ó. Então a linha está pressurizada, tem ar saindo. Como é que a gente recomenda que se faça o uso? Que primeiramente o colaborador coloque a máscara no rosto, né, sem estar conectado à válvula de demanda. Então você tira a válvula de demanda, coloca a máscara no rosto, fazendo já os ajustes das correias, começando pela parte de baixo, em direção ao queixo, a parte aqui das cintas na região das têmporas e por último na região de cima da cabeça, fazendo a regulagem da máscara. Depois disso, então, com a máscara bem colocada, ele faz o teste de vedação, tampando com a mão aqui a entrada de ar e inspirando e expirando. Tá? Posteriormente, então, encaixa-se a válvula de demanda e ele vai fazer uma primeira inspiração forte para liberar o ar na máscara. Tá? Dessa forma, o sistema vai começar a liberar e mandar ar para o trabalhador.